Buenas, meus amigos. Se promessa é dívida, dívida a gente paga. Estamos aqui de novo, debate listo, cuia nova e tema antigo. Voltamos para dar continuidade então ao assunto dos sistemas de produção agrícola em terras baixas e a questão da pecuária na ELP, que a gente fez uma introdução no vídeo anterior e que nesse vídeo agora a gente tem a intenção de tentar abordar as ferramentas, as alternativas para encaixar melhor a pecuária junto às lavouras, né, para fazer de fato uma integração lavoura-pecuária, para fazer com que a ILP realmente funcione. Porque na nossa opinião esse é o grande gargalo, essa é a grande dificuldade onde a gente tem os principais atritos, os principais conflitos entre os atores lavoureiros e pecuaristas, que nem sempre são os mesmos e às vezes até tem casos de proprietários e arrendatários e acaba que fica uma queda de braço entre as atividades onde nenhuma delas sai vencedora, pelo contrário, saem as duas perdendo. Tá? Então a nossa intenção com este vídeo de hoje é trazer algumas alternativas e lembrar aquele período de maior volume, de maior oferta forrageira que a gente tem durante o inverno. Antes disso o gado deve estar em algum lugar e depois disso o gado deve ir para algum lugar. Então o gado na ELP, da onde ele vem e para onde ele vai, esse é o tema do vídeo de hoje. De uma maneira geral, como eu já citei várias vezes nos textos e até nos vídeos anteriores, com a função da questão da rotação de culturas e a facilidade da antecipação da semeadura da forrageira de inverno, na caída da folha da soja, essa parte da antecipação, do estabelecimento da pastagem e por consequência de dar boca mais cedo, o gado entrar antes, até aí já está mais ou menos dominado, e é o ponto que eu insisto, que o pessoal às vezes confunde como sendo a única coisa necessária e o suficiente para realizar a ILP, e não é isso. Geralmente aí é que mora o perigo, porque antes disso, como eu falei anteriormente, é o tema do vídeo, o gado tem que estar em algum lugar e depois disso ele tem que ir para algum lugar, ou senão vai se entrar num ciclo vicioso de sair vendendo o gado se for para tirar... Bueno, não vou antecipar o que eu ia falar mais para frente, deixa eu continuar a linha de raciocínio. Então até nesse momento aí da pastagem está estabelecida mais cedo, deu boca mais cedo, o gado entrou antes, beleza. Até aí está tudo às mil maravilhas, entre a questão da lavoura e da pecuária está todo mundo feliz. O primeiro atrito, e geralmente o mais severo atrito, que ocorre é justamente quando chega a bendita da hora da saída do gado para a dessecação das áreas, liberação das áreas que serão lavoura, que o gado tem que sair antecipadamente para dar tempo da pastagem dar uma rebrotada, para que tenha área foliar suficiente para que o dessecante tenha condição de ser absorvido e translocar da maneira correta para que a dessecação ocorra com a eficiência recomendada e necessária para a semeadura da lavoura em questão, que vai vir na sequência, seja de arroz, seja de soja. A diferença é que, geralmente na área de soja, esse período tende a ser prorrogado. Então a tendência é que se tenha um mês a mais de pastejo quando a lavoura vai ser soja, e quando vai ser arroz, na maior parte dos casos, na média, se desseca um mês antes, obviamente, porque o arroz se semeia um pouco mais cedo. Tá? Então este é o grande ponto e o principal atrito que ocorre. Tá? Então a lógica de raciocínio e as alternativas, as ferramentas que eu vou sugerir e elencar no vídeo a partir de agora são justamente para dar algumas opções e algumas alternativas, como eu já acabei de falar, para minimizar este atrito e também para evitar que o produtor, se não tiver para onde botar o gado, desfaça o ganho, ou seja, perca o que vinha ganhando na pastagem até então, ou que tenha que vender neste momento em que a oferta está altíssima e o preço, por consequência, está lá embaixo. Porque, infelizmente, a maior parte dos casos o pessoal está fazendo errado e está literalmente tirando o gado nessa hora para liberar as áreas para serem dessecadas para a lavoura futura e acaba não tendo onde colocar e vai vendendo gado. Então está todo mundo fazendo isso ao mesmo tempo, por consequência, uma alta oferta, o preço vai lá para baixo. Tá? Então as alternativas e as ferramentas que a gente vai falar a partir de agora são justamente para tentar fazer
com que, ao longo daqueles 3, 4, 5 anos que eu sugeri no vídeo anterior, a gente consiga fazer com que a pecuária esteja encaixada no sistema e que não precise passar por essa situação, ou de atrasar a dessecação porque não tirou o gado, porque não tinha onde colocar, ou tirar o gado e colocar numa área de campo rapado, perder o ganho que vinha obtendo na pastagem, ou tirar o gado e vender imediatamente com o preço baixo. Enfim, então são vários pontos negativos e a intenção do vídeo é justamente mostrar algumas alternativas para que isso não ocorra. Antes da gente falar das alternativas propriamente ditas, cabe salientar uma questão extremamente importante. O nível de investimento e o tipo de alternativa, o tipo de estratégia que vai ser usado está diretamente relacionado com aquele planejamento pecuário que foi falado no vídeo anterior e principalmente com a categoria pecuária e o objetivo pecuário que o produtor tem em relação a essa categoria que está trabalhando. Tá? Então, o nível de investimento e quais serão as ferramentas utilizadas ou o conjunto de ferramentas utilizado está relacionado diretamente com isso. Então, tudo faz parte de um conjunto de tomada de decisões. Tá? Então, as alternativas, o meu objetivo aqui não é, de maneira nenhuma, estar dando recomendação à distância, porque isso seria, antes de mais nada, uma irresponsabilidade gigante da minha parte. Está dando recomendação sem conhecer a realidade de cada um. Não é esse o objetivo. A minha intenção é tão somente chamar atenção para o assunto e abordar os temas de uma maneira conceitual, para que a gente consiga raciocinar em cima deles e que eu consiga passar para vocês um pouco dos conceitos e das opções, das ferramentas, das alternativas, para que cada um faça a sua avaliação e, em conjunto com a sua assistência técnica ou com o extensionista que lhe atenda, enfim, com quem quer que seja, com a parte sempre com algum apoio técnico de preferência, que tomem a decisão em conjunto. Então a minha intenção não é, repito, estar dando recomendação, aquela tal não gosto daquela expressão receita de bolo, mas não é esse o objetivo. Não é uma receita de bolo, como já virou um chavão e tanto se fala. Mas, de fato, isso não existe. Cada realidade é uma realidade, cada situação é uma situação, e não seria irresponsável desta maneira estar aqui fazendo uma recomendação sem conhecer a realidade de quem está assistindo esse vídeo. Tá? Então, os objetivos são estes: elencar as ferramentas, as alternativas, e abordar os temas de uma maneira conceitual, para ajudá-los a raciocinar em cima disso e para que cheguem nas suas conclusões de acordo com as suas realidades. Tá? Então, voltando ao ponto da saída do gado, o bendito momento da liberação das áreas para a dessecação pré-semeadura das lavouras. Para que não ocorra o atraso dessa saída e acabe acarretando um prejuízo na lavoura, porque época de semeadura é fundamental para a produtividade da lavoura. Então, seja parceiro, seja arrendatário, a tal da queda de braço que eu falei, que se ficar ocorrendo, nenhuma das atividades vai se beneficiar, porque no final das contas, se atrasar a semeadura, vai atrasar a colheita e a liberação da área ou a semeadura da pastagem do ano seguinte, por consequência vai atrasar também e tudo vira uma bola de neve, acaba que a pecuária leva o prejuízo lá adiante também, tudo que vai e volta, é a lei da ação e da reação. Tá? Então, esta questão é fundamental. Época de semeadura é fundamental. Tudo tem a sua época, tudo tem o seu momento, seja na pecuária, seja na lavoura. Então, para que não ocorra um atraso na semeadura da lavoura e que o pecuarista não tenha que tirar o gado da pastagem que estava obtendo um ganho diário positivo e tenha que vender o gado num período de preço baixo, então algumas das alternativas são algumas que o pessoal que tem bastante, geralmente proprietários, tem bastante campo nativo disponível, seria o melhoramento campo nativo, tá? Que é uma maneira um pouco mais barata de fazer, mas um melhoramento bem feito, com roçadas permanentes, roçadas frequentes, uso de adubação no campo nativo, sobre semeadura de alguma forrageira,
pessoal usa bastante sobre semear azevém em campo nativo e adubar, tanto com fósforo quanto com nitrogênio, não somente nitrogênio, e isso tem dado uma boa resposta. É uma alternativa um pouco mais barata. Temos também questão das forrageiras perenes, ou alguns azevens de ciclo um pouco mais longo, consorciado com leguminosas. Que esse ciclo um pouco mais longo, o que ocorreria? Com azevém ou aveia semeada nessas lavouras, nessas áreas que serão lavoura, quando chegar o momento da liberação dessas áreas, estes outros potreiros que estão com pastagem perene ou com uma pastagem de ciclo mais longo vão estar servindo justamente de estoque forrageiro, tá? Para quando chegar no momento da liberação das áreas, a gente ter justamente aonde acomodar o gado. E uma outra alternativa que, de novo, depende exclusivamente do tipo de negócio do produtor e do objetivo da pecuária, que pode ser também a questão do confinamento. Também é uma das alternativas para este momento de liberação das áreas, o gado ser confinado. Neste caso, fora a questão das forrageiras, vai depender também e demandar também uma questão de lavoura, uma outra demanda de lavoura, que seria para a produção de silagem para o consumo neste próprio confinamento, porque se torna uma maneira um pouco mais barata produzir a própria comida do confinamento do que está comprando. Tem alternativa de se comprar a comida de fora, mas a tendência é que fique mais barato produzir a própria comida do confinamento. Tá, então essas são algumas das alternativas que, como eu disse, o objetivo era elencar as alternativas e mostrar, chamar a atenção para esse ponto de que a forrageira de inverno tão somente não garante a ILP, e que, se for só esta alternativa que se está usando como ferramenta, inevitavelmente no momento do gado sair para a dessecação das áreas que serão lavoura, vai ocorrer uma queda de braço e um atrito entre o pecuarista e o lavoureiro, seja arrendatário, proprietário, seja mesmo parceiros, às vezes são parceiros, às vezes é até a mesma família, mas são membros diferentes da família, que tem mais aptidão para pecuária, o outro mais aptidão para lavoura, e acabam entrando em atrito neste momento. Então, inevitavelmente, se não tiver para onde o gado ir, é um atrito que vai ocorrer e, inevitavelmente, também vai ter que se escolher qual das atividades vai perder, porque, de fato, uma delas vai acabar tendo prejuízo. Ou o gado vai ir para uma área de campo rapado, uma área que vai perder peso, ou vai ser vendido com preço baixo, ou não vai sair da pastagem e a lavoura vai acabar sendo prejudicada por atraso de dessecação e atraso de época de semeadura, baixando o potencial produtivo por consequência disso. Tá, pessoal? Então, o objetivo desse segundo vídeo era esse. No próximo vídeo ainda a gente vai abordar, para arrematar esse assunto da questão da pecuária na ILP, começar a falar um pouquinho mais direto da integração com a lavoura em si, falar um pouquinho ainda das questões das forrageiras de verão, um pouco mais vamos fechar a volta, fechar o ciclo dessa questão do balanço forrageiro do ano inteiro, mas começar a falar da questão do pisoteio, de como colocar as lavouras, seja de arroz, seja de soja, em cima dessas áreas pisoteadas na sequência. Tá? A lavoura na sequência do pisoteio do gado. Tá bem? Objetivo cumprido nesse vídeo de hoje. Aguardo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço e até lá.